Após ser abandonado na Lua, esse cara terá que enfrentar a solidão, a falta de esperança e o vazio do espaço para tentar voltar para casa. Mal sabe ele que o pior ainda está por vir. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar a história de Moon Man, um filme de ficção científica e comédia de 2022. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos vendo um homem chamado Dougal Yue participando de uma entrevista de emprego para ser engenheiro na Estação Espacial da Lua. E apesar de seu histórico mediano, o cara explica que na verdade ele se esforçou para ser apenas medíocre em toda a sua vida, para assim combinar as notas e a aparência, e surpreendentemente o entrevistador decide contratá-lo, mas como um ajudante de manutenção. Logo em seguida, vemos ele em um foguete a caminho da Estação Espacial Lunar, e durante a jornada é explicado que a atração gravitacional de Marte foi interrompida, e um asteroide acabou mudando sua trajetória e indo em direção à Terra, ameaçando causar uma catástrofe. E como resposta para isso, foi criado pelas Nações Unidas o projeto Moon Shield, com o objetivo de utilizar a Lua como um escudo protetor para a Terra. A Estação Espacial Lunar é reforçada, e uma super arma chamada Cosmic Striking Hammer, que utiliza Hélio 3 e foi desenvolvida para destruir o asteroide, e a gravidade da Lua será usada para atrair os destroços remanescentes e proteger a Terra. E aí, após 8 anos de implementação bem sucedida do plano, a Terra é considerada fora de perigo, e a tripulação comemora o êxito alcançado com o projeto. Enquanto todos estão ansiosos para voltar às suas vidas cotidianas, Yue planeja confessar o seu amor à comandante Malan Sim, e corre para encontrá-la. Mas antes disso, ele acaba sendo requisitado como um fotógrafo por seus parceiros. O problema é que enquanto está concentrado, a porta atrás dele se abre com a chegada da comandante. Isso faz seus colegas se dispersarem e apenas ele recebe a bronca por estar de bobeira. Só que o cara é tão fascinado em sua superior que acabou gostando da bronca. E feliz por estar ao lado da sua paixonite, ele vai rapidamente preparar uma declaração de amor em seu quarto, usando seus fones de ouvido e se perdendo na música. Enquanto isso, Jotin aparece correndo e informa a comandante sobre uma tempestade solar que desviou os meteoritos de sua rota original, fazendo com que os destroços estejam a menos de 30 minutos da Lua, e em resposta, Lan Xin anuncia uma evacuação de emergência, pois a estação espacial está prestes a ser atingida. Enquanto todos se dirigem às naves espaciais, Yue ainda está terminando sua carta de amor, ao mesmo tempo em que pratica como expressar seus sentimentos pela comandante, totalmente sem conhecimento do alerta de emergência em seu monitor, e da visão dos rovers espaciais se apressando em direção às naves de fuga. Ao olhar pela janela, Yue finalmente percebe tudo, e se apressa em pegar o rover para alcançar o restante da tripulação nos 7 minutos restantes, sentindo um alívio momentâneo ao perceber que ainda há 6 ônibus disponíveis. Só que a esperança é frustrada quando 5 deles partem simultaneamente, deixando apenas um para trás, e com 3 minutos restantes antes do impacto iminente do asteroide. Uma pena que apesar dos esforços, ele não consegue se comunicar com a equipe devido a problemas na linha de comunicação. E em meio à sua frustração, ele questiona em voz alta porque ninguém parece perceber que seu assento está vazio, sem saber que os ocupantes ao seu lado estão olhando em direções opostas por conta de um problema em seus pescoços. E caramba, esse cara é extremamente azarado. Aposto que se ele tivesse chegado a tempo, o ônibus espacial teria quebrado ou algo assim. Mas enfim, sem ceder ao destino e determinado a não desistir, Yu dirige o rover em direção ao ônibus espacial em alta velocidade, enquanto dá uma de Toretto desviando das crateras do satélite natural. Mas infelizmente, determinação não é tudo, e ele acaba caindo no buraco. Desesperado, ele se levanta aos trancos e barrancos, e observa o último ônibus partir junto com sua esperança. Tudo isso enquanto os destroços do asteroide começam a colidir com a Lua, e a destruir tudo em sua superfície. A luta pela sobrevivência o impulsiona a buscar um refúgio em uma cratera de asteroide, na esperança de que não seja atingido novamente. No entanto, para seu infortúnio, um outro pedaço de destroço o acerta praticamente onde ele está. E aí, desmaiado, ele fica deitado por alguns momentos até recobrar a consciência por conta do aviso de pouco oxigênio. Ele se lembra que foi abandonado e começa a xingar e reclamar. Mas durante seu momento de desabafo, ele percebe que um gigantesco pedaço de meteoro colidiu com a Terra e causou destruição em sua superfície. Tendo testemunhado a destruição de sua casa, ele tenta durante os próximos 6 dias entrar em contato com a Terra por meio de todas as vias de comunicação disponíveis. Mas tudo acaba sendo inútil. Pelo menos para sua sorte, a estação espacial não foi completamente para os ares e oferece suprimentos suficientes para garantir a sua sobrevivência a longo prazo. Ok, nós podemos concluir que Yue definitivamente não está em uma boa posição aqui, mas pelo menos ele ainda tem um lugar seguro e bom para ficar, e comida o suficiente para sobreviver por muitos anos. Levando isso em conta, sua principal preocupação deve ser manter o seu estado mental o mais estável possível, afinal ele está sozinho no espaço e viu a Terra ser atingida por um meteoro. Yu deve achar coisas para ocupar sua mente, sejam livros, jogos, música, meditação e também exercícios físicos. Isso ajudaria bastante nessa estadia de longo prazo. E levando em conta que a base espacial e a Terra foram atingidas violentamente, algo óbvio de se imaginar é que a comunicação seria gravemente afetada. Por isso, Yu não pode se deixar ser abalado por isso, mas é mais fácil falar do que fazer, né? Mais tarde, para honrar a memória daqueles que perderam suas vidas, ele realiza uma cerimônia fúnebre e se despede de todos. Depois disso, ele decide concretizar seus desejos mais profundos antes de deixar esse mundo. E um desses desejos é passar um tempo no quarto de Lan Xin, a comandante da missão. No entanto, o quarto
quarto está trancado, e seus inúmeros esforços para abrir a porta acabam falhando. Outro desejo é praticar Moonsurfing, que é surfar na lua, e como não tem experiência, isso resulta em tentativas bem desastradas, com várias quedas e rolos pelo solo. Tudo isso enquanto ele continua sua missão de entrar no quarto de Langsing, e para isso ele começa a escrever todas as senhas possíveis na porta. Após muito tempo e tentativas falhas, ele finalmente consegue realizar o Moonsurfing com sucesso, o que resulta até mesmo no cara apagando acidentalmente a pegada de Armstrong. Fora isso, ele acaba perdendo a paciência e decide entrar no quarto da comandante de forma mais extrema, usando um explosivo para abrir a porta. E para quem não se lembra, Neil Armstrong deixou sua pegada na lua há mais de 50 anos, e impressionantemente essa marca deixada pelo homem ainda está visível até os dias de hoje, pelo menos para quem vai até a lua, né? Em pouco tempo, ele prepara um encontro incrível com sua amada comandante. Ele cria um tipo de boneco com a foto de Langsing e coloca em uma cadeira, até que uma pequena complicação surge, quando ele suja o nariz da foto com comida. E como estava imaginando Langsing ali, Yu decide lamber a foto para limpá-la. Porém, sem seu conhecimento, a equipe das Nações Unidas estava observando tudo através das câmeras de vigilância em sua nova base, e por conta do constrangimento eles desviavam o olhar, enquanto que a comandante permanecia imóvel, mantendo sua expressão calma e controlada. Ju oferece água e tenta tranquilizá-la, dizendo que apenas as pessoas que estavam na sala podiam ver o que estava acontecendo. Ela bebe rapidamente, antes mesmo que ele pudesse alertá-la de que estava muito quente, mas por conta da vergonha que passou ela permanece serena, enquanto verificava se podiam se comunicar com ele. No entanto, eles só tinham acesso a vídeos no momento, e por isso Langsing decide abortar a missão de resgate. Nesse momento, o presidente Yang interrompe tudo para informá-los que os seus superiores decidiram transmitir Yue em 30 dias. Ele convoca uma reunião para explicar a atual situação da Terra, que está com 30% de sua massa terrestre submersa em água, e com gases vulcânicos se espalhando pelas cidades do interior. Langsing compreende a importância das informações, e atualiza sua equipe sobre as condições precárias das pessoas, especialmente com o aumento da depressão, falta de alimentos e disseminação de doenças. Ela sugere tornar Yu um herói aos olhos do público. Ouvindo isso, Ju comenta que o homem estava longe de ser um herói, e sabendo disso, Langsing propõe dublar sua voz para criar uma imagem positiva dele. Em seguida, ela lê um roteiro que havia sido feito, narrando a história fictícia de Yu, que sacrificou seu lugar no ônibus espacial para salvar um membro da tripulação. Ela anuncia que em 30 dias eles mostrariam imagens ao vivo dele para dar esperança a todos. E enquanto a transmissão acontecia, os sobreviventes desesperados assistem incrédulos e recuperam sua esperança. Enquanto isso, Wei Lassie, um membro confiável da equipe, pergunta à comandante sobre aqueles que não acreditaram na história contada, e em resposta ela fala com confiança que irão convencê-los de alguma forma, quando na realidade aqueles que duvidam iriam desaparecer. Assim se passam 196 dias, e Yu decide que era hora de se reunir com seu amor, mas lamenta suas tentativas fracassadas de ir de arrasta pra cima, passando fome e comendo em excesso. Então ele encontra um frasco vazio de remédio que poderia ajudá-lo com isso, e vai até o depósito. Nesse momento, a transmissão de vídeo na Terra foi cortada, e o único dublador restante, o flautista, chegou à base sem roteiros, mas confiante em suas habilidades de dublagem. E enquanto ele vocalizava, a equipe fazia a contagem regressiva para a transmissão ao vivo. De volta à lua, Yu abre o depósito e vê a sombra de uma figura grande com curvas. Ele se aproxima da suposta mulher e diz que havia comida o suficiente para dois, mas também diz que já havia alguém em seu coração. Só que logo ele descobre que aquela figura era na verdade um canguru musculoso, e assim que ele aparece, a transmissão ao vivo começa e a câmera focaliza no animal. E como estava sem instruções claras, o cara contratado dublou como se fosse o canguru falando, e saudou a todos com um dia maravilhoso. Percebendo o erro que está acontecendo, Langsing lhe puxa para evitar o desastre da dublagem, mas infelizmente era tarde demais, e todos que assistiam à transmissão ouviram o animal falar. Rapidamente a transmissão é interrompida, e Shin e Joe vão informar ao presidente. A comandante explica a ele que o departamento de pesquisa deixou um canguru mal-humorado chamado King Kong Ro no depósito da base, enquanto que o flautista era na verdade uma fraude, e um influenciador que apenas fazia dublagens engraçadas. O influenciador se oferece para tocar uma música, mas Langsing fica furiosa e o ataca. Após esse acontecimento, finalmente é decidido que deveriam narrar o vídeo em vez de fazer dublagem. Enquanto isso, na lua, Kong já havia tomado conta do depósito e determinado a obter o remédio, Yu se veste como uma canguru fêmea para atrair Kong. Ele até consegue enganar o animal momentaneamente, só que o canguru acaba tentando dar uma relaxada com ele, e o homem tem que revelar sua verdadeira identidade ao resistir, o que irrita o canguru e faz ele dar um belo chute cheio de raiva. Tudo isso enquanto o flautista ria histericamente, e os espectadores continuavam assistindo, enquanto Langsing atacava o influenciador novamente. E aí, após o tumulto, a comandante assume a responsabilidade pelo erro e expulsa o flautista, mas logo é avisado que precisam lidar com outra confusão, pois na lua, Yu usa uma metralhadora de plástico para enfrentar Kong, criando uma expectativa entre todos que assistem aquilo. Só que de repente a situação se inverte, Yu até tenta fugir, mas Kong o alcança rapidamente e mostra suas habilidades de luta. E enquanto isso, o flautista tocava sua flauta, e os sons eram transmitidos através dos fones de ouvido. Langsing corre em direção ao influenciador e chuta sua flauta, ao mesmo tempo que Kong desfere um golpe final, e Yu vai a nocaute. A comandante tenta se comunicar com Yu através do canal de comunicação, e nesse momento
momento o cara acorda e vê o movimento no monitor, mesmo sem ouvir o áudio. Então Yu chora de alívio ao saber que os outros ainda estavam vivos. Depois disso ele tenta negociar com Kong para evitar uma luta e até pede um high five, mas em vez disso o canguru acaba lhe dando um socão na cara, em uma clara referência ao Hulk e o Thor. Após se recuperar do golpe, Yu e Kong vestem seus trajes espaciais e partem em um rover para recuperar a Apollo 18 quebrada, que poderia levá-los à estação lunar e à Terra. Bom, aqui já se passaram mais ou menos 200 dias desde que Yu ficou preso na Lua. O cara obviamente não fez nada das coisas que eu disse que seriam boas para manter a saúde mental, e isso levou ele a tentar várias vezes ir de arrasta para cima. Ele até tentou fazer coisas para ocupar a mente, mas pela forma que ele estava após esses 200 dias, é bem claro que essa disciplina de se manter estável não durou mais que algumas semanas. O bom é que agora, com o novo companheiro, a esperança de poder voltar para a casa dele deverá ter um ânimo a mais para se manter vivo e saudável. E falando sobre as pessoas que estão na Terra, eu acho que a decisão da UNMS de criar um símbolo de esperança para a população não existir foi realmente uma boa jogada. Afinal, quando as coisas estão feias para nós humanos, sempre recorremos a entidades que nos apoiem e deem uma luz no fim do túnel, sejam seres míticos ou pessoas. Eu só acho que eles poderiam ter avisado o cara antes para ele ficar por dentro de tudo. A equipe da UNMS faz seu melhor para encontrar um Lunar Dog, um robô que poderia ajudar Yu a conseguir reconstruir a nave, e assim o cara consegue reconstruí-la. E na Terra, Yu expressa sua admiração pelo fato de que ele, sendo apenas um técnico de manutenção, foi capaz de realizar essa tarefa. Ouvindo isso, Langsing lhe entrega um arquivo, mostrando que na verdade o cara era um engenheiro aeroespacial, e ao saber disso, Yu começa a questionar como puderam colocar um cara assim para ser da manutenção. No dia 282, Yu e Kong saem, e o homem fala que a nave tinha um limite de peso devido ao motor quebrado, e que sua última opção era deixar Kong para trás e perder peso para conseguir voltar. Por isso, Yu rapidamente pega o rover e parte em alta velocidade. No entanto, Kong rapidamente o agarra em um mata-leão, enquanto ele dirigia de volta para a base. Nesse momento, Yu percebe que eles poderiam usar o protótipo de arma de asteroides como motor, mas sem dúvidas essa era uma tentativa perigosa. Então ele disse a Kong para ficar na base, mas o canguru bate nele e o acompanha. Yu conclui que teoricamente era possível, mas diz que a jornada para levar o motor à base antes do pôr do sol era impossível, pois o veículo usava energia solar, e que mesmo que um dia na Lua correspondesse a 14 dias na Terra, e eles dirigissem continuamente, a jornada ultrapassaria a capacidade máxima do veículo. O flautista informa aos espectadores que era uma missão impossível, e na Lua, Yu para de dirigir quando o sol se pôs. Além disso, Yu percebe que Yu estava se movendo para o oeste, o oposto do seu destino. E aí quando o sol nasce, Yu revelou seu plano de perseguir o sol para ter 41 dias contínuos de viagem. Só que após 28 dias, o astronauta e Kong já estavam privados de sono e caindo pelas tabelas. Por isso, Yu decide amarrar um cordão em ambos para acordar quem estivesse dormindo. Uma gambiarra das boas, diga-se de passagem. E após dias exaustivos de direção, Yu finalmente chega ao destino para recuperar o motor das armas. Porém, o astronauta alerta Kong tarde demais para não tocar em nada, e o canguru ativa uma contagem regressiva bem suspeita. Por sorte, aquilo era apenas uma contagem para a inspeção e nada acontece. Então Yu retorna em segurança ao veículo e tranca Kong em um compartimento para evitar mais acidentes. Enquanto dirigia de volta à base, o módulo se separa do veículo principal sem que Yu perceba, e quando o cara se dá conta, já era tarde demais, e o astronauta fica diante da decisão de voltar para resgatar Kong de ser congelado ou ir embora para não perder a energia solar. Todos da base veem isso e chegam à conclusão de que seria impossível voltar para salvar o canguru. O flautista narra para todos o dilema que o pobre astronauta está sofrendo, e as pessoas parecem ficar abaladas e tristes sabendo disso. E aí, pensando logicamente, Yu decide ir embora, mas no meio do caminho ele começa a confrontar a si mesmo e suas decisões. Então ele se arrepende e volta em velocidade máxima para resgatar seu único companheiro. Tudo isso enquanto o narrador conta com emoção para as pessoas a história do que está acontecendo. E sabendo da decisão honrada do cara, todos os sobreviventes comemoram e ficam ainda mais admirados por sua bravura, tirando Langsing, que não concorda muito. Assim que Yue chega lá para resgatar seu amigo, Kong fica extremamente feliz e começa a lamber o capacete do cara, que acaba dizendo que preferia os socos, e bem, é isso que ele ganha como recompensa. Só que na Terra, Ju chega com péssimas notícias e conta que segundo os cálculos, Yu não conseguirá voltar e acabará perdendo a vida. Ouvindo isso, o flautista começa a dizer no microfone que ninguém deveria desistir ou acreditar na ciência, e eu confesso que essa parte me tirou risadas sinceras. E decididos a não deixar que as coisas acabem assim, Langsing ordena que todos comecem a traçar a melhor rota para o veículo, ao mesmo tempo que dão um jeito de levar o cão lunar até a dupla, pois assim eles conseguiriam usar a bateria dele. E com apenas 142 horas restantes antes do pôr do sol, Yu dirige por 53 horas seguidas sem dormir ou descansar. Mas infelizmente o momento temido do pôr do sol chega, e o veículo muda para o modo de bateria, proporcionando mais 5 horas de energia. Depois de algum tempo, finalmente o cão lunar sai para encontrá-los, mas devido ao modo de economia de energia do automóvel de Yu, a UNMS
ONMS não consegue rastrear sua localização com precisão. Enquanto a cabine começa a congelar, infelizmente a bateria se esgota e o veículo para a 55 km da base. E aí, não podendo mais ficar ali dentro, a dupla coloca seus trajes espaciais, que podem durar 5 horas com suporte à vida e saem do veículo. E na Terra, Jill se voluntaria para pilotar o cão lunar, pois eles precisam saltar um abismo para economizar tempo. No entanto, o cão lunar falha e cai no abismo, desapontando a todos e esmagando suas esperanças. De volta ao astronauta, Yu e Kong se sentam no chão. O cara expressa tristemente que não quer ser uma estrela quando morrer, pois isso o afastará de sua amada que estará na Terra. Então ele começa a recordar suas memórias sobre Lang Xing, até que de repente acaba percebendo que Kong não está ao seu lado, pois o canguru está perseguindo o reflexo de seu espelho compacto, onde a foto de sua amada está colocada. Vendo isso, Yu arranca a porta do automóvel e improvisa um trenó de canguru. Então ele pega alguns cilindros de nitrogênio e coloca na mochila de Kong. E aí usa uma luz para atrair Kong e usá-lo para puxar o trenó. E isso reacende uma chama no coração de cada pessoa na Terra. E a ONMS celebra, afinal, um canguru treinado poderia manter sua velocidade imensa por mais tempo ali na Lua. No começo, Yu entra em pânico com a velocidade de Kong, mas sua prática de moonsurfing prova sua utilidade e ele se sente quase um Toretto, só que pilotando um canguru. E aí, quando eles enfrentam um penhasco gigantesco, Yu incentiva seu companheiro a avançar com tudo, e como o abismo é muito grande, ele retira a cobertura dos tanques de nitrogênio que havia acoplado às rédeas de Kong, e os dois conseguem chegar ao outro lado com sucesso, o que causa uma comemoração geral das pessoas e lhe deixa ainda mais admirados. Com o tempo, os sobreviventes estabelecem melhores relacionamentos e começam suas vidas. Yu recebe um prêmio Nobel, e o presidente da ONMS o pega em seu nome. Lang Xing informa ao seu superior que os canais de comunicação serão restaurados em 3 meses, possibilitando o contato com Yu. Os dias passam tranquilamente, e a Terra começa a se recuperar gradualmente dos danos. No entanto, eles não tinham ciência de que uma enorme parte do asteroide havia se soltado. E na Lua, enquanto Kong e Yu brincam, o canguru acaba tocando nas linhas de comunicação que estavam expostas, e cria ruídos estáticos no monitor. Yu percebe isso, e começa a fazer conclusões em sua cabeça, pensando que as pessoas não sobreviveram, e que o sinal que ele viu antes era apenas de Kong tocando acidentalmente nos fios. Isso deixa o cara totalmente sem chão, e ele entra em desespero. Primeiro, Yu grita com Kong para descontar sua raiva. Após isso, ele rasga seus projetos como uma forma de terminar com sua esperança. Yu também se desculpa com Kong, e prepara uma companhia para o animal. Então ele sai da base, vai até um lugar em que pudesse olhar bem para o seu antigo lar, e se prepara para encontrar seu fim triste, solitário e gelado longe de todos que já amou. A única coisa que ele não sabia é que sua conclusão de não haver esperança estava errada. Isso porque na Terra, Lang Xing estava pesquisando formas de se comunicar com ele, e de contar à população do planeta a verdade sobre o Homem da Lua. Após tudo estar pronto, Lang Xing vai até o microfone, e começa a revelar a verdade sobre o tal herói que foi representado ao povo. Ela conta que na verdade, Yu era apenas um astronauta estranho, que havia sido deixado na Lua por engano, e que para manter a esperança dos sobreviventes, ele foi pintado como um incrível herói. Mas Lang Xing reconhece que com o decorrer dos dias, esse Homem da Lua se mostrou ser alguém digno de admiração, e alguém que realmente poderia ser sua esperança. Afinal, ele nunca desistiu de voltar para a Terra. Além disso, o coitado não só restaurou a nave sozinho, como também fez o ato heróico de resgatar seu parceiro, o canguru. Isso deixa todos da Terra emocionados e compadecidos, e se aproveitando desse sentimento, Lang Xing pede ajuda das pessoas para que pudessem mostrar a Yu que ele não estava sozinho, e que na verdade todas as pessoas sobreviventes estavam torcendo por seu retorno. Então, os humanos saem com lanternas e outras fontes de luz para iluminar a noite escura e coberta de poeira que a Terra estava enfrentando. E aí voltamos para Yu, que estava para remover o capacete e acabar com sua terrível solidão. Por sorte, nesse momento, feixes de luz começam a aparecer, e a mostrar que o homem ainda tinha pessoas lhe apoiando, e vendo isso ele chora e se ajoelha. Logo depois ele volta para a base e liga o monitor de comunicação. Finalmente ele pode ver e ouvir todos da ONMS, que emocionalmente falam que Yu sempre esteve acompanhado dos espectadores da live stream. E ouvindo isso, Yu sorri, e lágrimas escorrem de seus olhos. Aí, quando as pessoas percebem que ele não está falando, se afastam para dar espaço a Lang Xing, que o cumprimenta com um simples olá, mas que é o bastante para o astronauta ficar alegre. Os dias passam, e a ONMS ajuda Yu a consertar a nave corretamente. Enquanto isso, Yu usa de qualquer oportunidade para ver Lang Xing diariamente. E quando a espaçonave é finalmente concluída, Yu fica sozinho com Lang Xing. Ele aproveita a oportunidade para confessar porque se juntou ao departamento de manutenção anos atrás. O cara fala que inicialmente recusou a oferta de emprego, mas assim que viu Xing na escada rolante, ele se apaixonou e aceitou o trabalho na manutenção para ficar perto dela. E diante desse segredo, Lang Xing confessa que viu Yu correndo para a espaçonave no dia da evacuação, mas que simplesmente não pôde esperar por ele. Yu fica chocado e diz que entende, só que pergunta se ela faria o mesmo agora depois de tudo isso, e ela afirma que sim. No entanto, Yu declara que é por isso que ele a ama, e após isso eles vão descansar sem perceber que o radar captou o sinal do asteroide se aproximando. No dia seguinte, Yu e Kong se preparam para voltar para casa com a orientação da ONMS.
A espaçonave improvisada decola com sucesso e todos comemoram. Afinal, após 943 dias na Lua, eles finalmente chegam à estação espacial com êxito. Mas então, na Terra, Jill convoca Langston para uma reunião repentina. Lá dentro, a mulher é informada que P+, um fragmento do meteoro anterior, está se aproximando da Terra. O presidente diz que somente uma pessoa pode salvá-los, já que ele é o único que possui a arma cósmica em sua nave. E diante desse dilema, Langston retorna à sala de controle e ordena que desliguem a transmissão ao vivo. O flautista inventa uma desculpa sobre a interrupção do sinal, e os espectadores ficam tensos quando param de acompanhar. Então a comandante conversa com Yu, que parece estar feliz e informa que as cápsulas de fuga estão em boas condições. Só que antes que Langston possa discutir as notícias de forma sombria, Yu a interrompe e diz que ouviu as notícias pelos fones de ouvido. Dito isso, ele já sabe que precisa assumir o controle manual da nave espacial, já que o míssil não possui um motor de propulsão, e que será necessário que ele retorne à sua própria espaçonave antes que a UNMS detone o míssil, embora as chances de sobrevivência sejam mínimas. E admirado pelo planeta Terra, Yu diz que está disposto a fazê-lo, pois é a única forma de proteger a sua amada e todos os outros. No entanto, ele estabelece a condição de que caso não consiga retornar, Langston não deve ficar viúva, aquela boa piadinha para aliviar o clima. Como medida preventiva, a UNMS instrui a população da Terra a permanecer em locais subterrâneos. As pessoas são avisadas sobre o perigo iminente do P+, e a possibilidade da Terra ser terrivelmente afetada se for atingida novamente. Enquanto isso, Yu coloca seu amigo animal na cápsula de fuga, e garante que ele está seguro com um cinto de segurança, e o incentiva a aproveitar seu tempo na Terra e se reproduzir ao encontrar uma namoradinha. O canguru até luta para sair do assento e ficar junto de seu amigo, mas não tem sucesso nisso. Após os dois se separarem, Yu assume o controle da nave e enfrenta uma chuva de meteoros para chegar até a rota do P+. Ele até consegue desviar de muitas pedras espaciais, só que infelizmente ele acaba sendo atingido em cheio, e sua espaçonave começa a girar descontroladamente. Ele tenta algumas formas de parar isso antes que fique inconsciente, e nada funciona. Então ele decide que a única opção restante é descomprimir a nave abrindo um compartimento manualmente. Ele força a abertura da escotilha e finalmente para a nave. E o relata que existem boas e más notícias. A boa é que o míssil ainda está funcionando, e a má é que a turbina foi pro espaço. E aí, ouvindo isso, Langston avisa que nesse ritmo ele irá passar da trajetória do asteroide P+. Mas Yu desvia do assunto e diz que nunca a culpou por sua decisão, afinal ela apenas fez o que devia, e que agora ela devia continuar cumprindo seus deveres. Só que Langston hesita em sacrificar alguém. Então Yu coloca os dados de rota do asteroide em sua roupa espacial e diz que irá dar um jeito de levar o míssil sem falha até o asteroide. Além disso, ele solicita que liguem a transmissão ao vivo para sua despedida. Assim que a live volta, Yu agradece a todos por estarem com ele, e enquanto separa o míssil da nave, ele diz estar feliz por não ter desistido de tudo anteriormente. Yu pede para não ficarem tristes por ele, e ele fala que sempre acreditou que ficar no meio ou ser uma pessoa mediana era a melhor forma de viver, e que agora estando no meio, entre o asteroide e a Terra, ele de fato sabe o que significa ser aquele do meio. Após isso, Yu se impulsiona com um míssil em direção ao P+, enquanto canta a música preferida de sua amada. Todos choram por ele, inclusive Langston. Seu traje espacial começa a se romper e se desintegrar à medida que se aproxima do asteroide, mas ele encara a situação com determinação, e com as mãos tremendo, Langston tenta pressionar o detonador, mas não consegue. Já Yu, tudo o que ele pode pensar é em Langston e em suas tentativas fracassadas de se aproximar dela. Por fim, ele pede gentilmente para Langston levá-lo para casa, e extremamente triste, a comandante pressiona o botão, causando uma enorme explosão. O asteroide se fragmenta em pedaços, e todos da UNMS olham atordoados para a tela em branco. Os sobreviventes saem para ver os fragmentos de asteroides caindo como estrelas cadentes, enquanto Kong, que chegou em segurança na Terra, observa a cena sabendo que perdeu seu grande amigo. E enquanto todos mostram sua gratidão pelo sacrifício de Yu, um menino afirma que graças ao Homem da Lua, eles finalmente podem sair de casa. 10 anos depois, vemos que a Terra se recuperou mais rápido do que se pode imaginar, com todos se esforçando ao máximo para restaurar tudo. As pessoas se reúnem em uma comemoração, enquanto a primeira tentativa de retornar à Lua começa. E enquanto o flautista dá uma ótima comida a Kong, que está sendo muito bem tratado, Jill e Langston estão no foguete prontos para serem lançados. Pouco depois, Langston e sua nova equipe chegam à estação lunar, e ela imagina que Yu está ali para recebê-la, recebendo um belo sorriso. Os dois se encaram e a comandante sorri, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Após isso, ela se dirige ao epitáfio de Yu e fica ao lado de sua imagem, contando que há 10 anos, os destroços do P+ permaneceram em torno da Terra como um anel planetário, marcando a volta do Homem da Lua para casa, enquanto que a base continua com lembranças vivas do herói da Terra, especialmente sua carta de amor para Langston. Fala galera, vocês acham que conseguiriam ficar 2 anos em total solidão no vazio do espaço? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões
edições do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.